Artes primeiro ano. Nós vamos estudar a arte barroca no Brasil. Essa arte, ela iniciou aqui no Brasil no período dos séculos 17 até mais ou menos século 18. E o objetivo principal dessa arte diz respeito à dominação cultural que houve por conta da colonização portuguesa. Então, nesse período, o país ele foi invadido por colonizadores portugueses e, obviamente, que houve conflitos e a arte ela foi utilizada como uma estratégia também. E, nesse caso, havia o objetivo de conversão dos índios e também de negros que foram escravizados ao cristianismo, porque também se estendeu até o período da escravidão dos negros. O cenário histórico, europeu também tinha problemas com relação à Contra-Reforma, porque a Igreja Católica também sofria com o conflito que havia com o protestantismo. Os principais agentes dessa arte aqui no Brasil foram os jesuítas, os padres, os religiosos que vieram com os colonizadores portugueses para exatamente fazer a conversão dos povos nativos. Como características, nós vamos encontrar, então, na arte barroca, os temas religiosos, linhas e superfícies onduladas. Então, nós vamos ver muitas curvas, saliências, reentrâncias, curvas e espirais, exageros, muitos exageros nos detalhes, nas decorações, contrastes entre luz e sombra, cenas bem dramáticas, e esses elementos eram para despertar a emoção nos fiéis, já que havia o intuito de uma conversão à religião cristã. E aí você tem as áreas em que a arte barroca se destacou no Brasil, tanto na pintura, na arquitetura, principalmente nas construções religiosas, de igrejas, conventos, e também na escultura. A arquitetura de igrejas. Nós temos como exemplo aí a igreja de São Francisco, em Salvador, Bahia. Veja como o interior da igreja ele é todo ornamentado, com a arte barroca. Veja que há muitos detalhes, tanto das colunas, do teto, então há uma riqueza de detalhes. No detalhe ao lado você tente ver aí quantos detalhes são colocados e por conta também da exploração das riquezas minerais do Brasil, também foi utilizado o ouro, então muitas igrejas elas têm essa decoração folheada a ouro, então veja como há uma riqueza de detalhes e também de materiais utilizados. Essa igreja, que é a igreja em Salvador, Bahia, ela também, veja como por fora, na parte exterior, você também vê na arquitetura dela características barrocas, na fachada principalmente, nas portas, janelas, há curvas que remetem à arte barroca. E você pode conhecer virtualmente essa igreja. Há a possibilidade, quando você entra no site, você pode fazer uma visita, porque há fotografias em 360 graus, então você pode ver do piso ao teto toda a riqueza de detalhes que existem nessas decorações. Continuando, há muitas igrejas, a construção de igrejas foram muito grandes, e nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Aracati, no Ceará. Veja como a fachada, ela tem realmente essa questão das curvas.
O outro exemplo ao lado é o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Veja que além da estrutura da igreja, também há várias esculturas, né, por fora, né, nesse muro. Então, há várias esculturas. E aí nós vamos também comentar sobre as esculturas. Nós temos um representante muito importante da escultura barroca, que é o Aleijadinho. Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu em Minas Gerais, né, na época de 1730 e faleceu em 1814. Ele foi escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto, e ele utilizava como materiais pedra, sabão e madeira. Então, assim, na arte além de utilizar materiais, né, minerais ricos, né, também se utilizava materiais mais simples, né, como até a madeira. E Aleijadinho, ele tinha um problema de saúde, por isso ele recebeu esse apelido, mas mesmo com a dificuldade, né, de saúde, ele conseguiu fazer um trabalho belíssimo de escultura. Nós também temos a arte barroca bem próxima a nós, né, na cidade de Aquiraz, bem no centro. Pode observar a Igreja Matriz São José de Ribamar. Né? Essa igreja foi erguida logo depois da Ordem Régia, de 13 de fevereiro de 1699, que definia Aquiraz como a capital do Ceará no século XVII. Então, a Aquiraz era a capital do Ceará e, portanto, era um centro muito importante, né, para o Estado. Então veja que a construção, por fora você vê as características barrocas, tanto nas colunas, né, estruturas arredondadas, curvas, né, que remetem à arte barroca. Ao lado nós temos uma escultura, a escultura de São José de Ribamar, que é o padroeiro, no caso da cidade, né? E na própria escultura você também observa essa questão das ondulações, das curvas, tudo isso tem um objetivo, né, de provocar emoções nos observadores. No interior da igreja, você pode observar também que há vários elementos barrocos. O teto, principalmente no teto, também você pode encontrar vários painéis e ao lado você pode ver o detalhe, né? São vários painéis com imagens sacras. E sempre colocando essa questão dos elementos barrocos, né? A questão da luz, da sombra, né? Os contrastes, as formas, os contornos das faces das pessoas arredondadas. Então você vê que há um objetivo nesse tipo de arte. Como outro exemplo de arte barroca, você pode encontrar no Museu Sacro São José de Ribamar. Né? O lugar reúne 600 obras de caráter religioso, datadas do século XVII, XVIII e XIX. É o único museu sacro do Estado. Foi fundado em 1967 pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, no prédio onde antes ficava a Casa de Câmara e Cadeia. Né? No interior você vai encontrar várias peças sacras, né, que estão em exposição para apreciação pública. E veja que, novamente, os temas religiosos são bem constantes, né, e continua os mesmos elementos barrocos. Outros elementos você pode encontrar na decoração. São elementos que são usados em vários locais, né, principalmente molduras, em estampas, roupas. Você consegue ver todas essas ondulações, né, que caracteriza bastante o estilo barroco. Como atividade, a gente tem 3 questões propostas. Primeiro, a gente pede para que você reflita sobre o assunto estudado e dê a sua opinião comentando sobre a dominação cultural que houve através da colonização portuguesa. Então, veja que a arte barroca ela foi imposta com o objetivo, né, um objetivo de influenciar os povos nativos. E aí o que você pensa sobre isso, né? Pode também fazer uma questão mais atual. Hoje isso também acontece? Será que em qual área, em qual aspecto artístico? Será que só na pintura, na escultura, na música? Né? Em qual aspecto cultural?
faça o seu comentário. Na segunda questão, tente identificar algum elemento barroco na sua casa ou em locais próximos a você. Pense em objetos, estampas, pinturas, decoração, fachadas de casas e prédios. Explique qual peça você localizou, dando detalhes de como ela é. Na questão 3, produza algum desenho baseado em algum elemento barroco. Lembre-se das características, curvas, saliências, espirais, contrastes. Então, você pode, no caderno mesmo, tentar fazer um desenho baseado no estilo barroco. Lembrando que a atividade vai ser postada no aplicativo Google Classroom, mas para quem não tiver acesso ao aplicativo, é só enviar a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.